Bom dia, irmãos. Estamos aqui muito felizes porque fomos convidados para participar com o estudo da palavra. No dia de hoje, neste domingo, estamos estudando sobre o compromisso com o reino de Deus e com a igreja. Fui convidado e é um maior prazer falar com os irmãos sobre isso, pois estamos falando sobre a palavra de Deus, do Deus eterno, do Deus criador, do universo, do nosso Salvador, aquele Deus que é Rei e que nos busca e que nos convida a servir. Então, vamos orar, pedindo a Deus que Ele nos inspire, que Ele nos mostre tudo aquilo que Ele tem na Sua palavra eterna para nós. Nosso Deus e Pai, graças te damos por este momento. Ajuda-nos a compreender a Tua palavra. Ajuda-nos a estarmos com os corações abertos para ouvirmos mais de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, como falei, estamos estudando hoje sobre o compromisso com o crescimento da igreja e do reino de Deus. Essa parte é muito importante nós entendermos, pois esse reino de Deus e a igreja precisamos defini-los e recordarmos alguns conceitos muito importantes para nossas vidas. A igreja, essa palavra vem do termo eclésia, na palavra grega, usado para designar a reunião do povo de Deus. A igreja é uma comunidade fraterna de pessoas redimidas por Cristo Jesus. Então, estamos dentro desse contexto, né? Somos pessoas reunidas, fomos chamados por Deus e divinamente chamados, né? Para estarmos debaixo de um só governo, o governo soberano de Deus. Esse é o nosso objetivo de sermos igreja, igreja de Cristo. Nós temos alguns exemplos no Novo Testamento, aqui em 1 Coríntios 16 e 9, que Paulo faz uma saudação aos cristãos daquela época, os cristãos primitivos. Ele diz assim: as igrejas da Ásia vos saúdam, saúdam-vos afetuosamente no Senhor, Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Há um detalhe aqui muito importante a ser dito: sua casa. Áquila e Priscila foram líderes que se juntaram a Paulo, líderes cristãos, para ajudar na propagação do Evangelho. E eles estavam fugindo da perseguição de Roma. Eles se juntaram a Paulo em Corinto e Paulo saúda porque eles eram os cristãos primitivos que usavam os costumes da época para fugir da perseguição e faziam as igrejas em suas próprias casas. Então está aqui um registro da igreja, a igreja primitiva, conforme os cristãos eram antigamente. Se reuniam em comunidade fraterna, pessoas redimidas por Cristo em suas próprias casas. Hoje existe isso em alguns países. Na China, os nossos irmãos cristãos perseguidos, não é, e politicamente torturados, até muitos morrem, e eles têm que ficar escondidos, incrivelmente, nos dias de hoje. Em Romanos 16,5, também temos uma outra saudação, que diz: saudai também a igreja que está em sua casa, a Epeneto, meu amado, primícias da Acácia em Cristo. Está um registro da reunião de crentes em casas. Então a igreja não é exatamente esse templo, nossa igreja, um templo lindo, mas a igreja somos cada um de nós, e um conjunto de pessoas reunidas forma a igreja de Cristo. Lá em 1 Coríntios 12, versículo 12 e 13, fala exatamente dessa junção de pessoas, como nós estamos aqui. Há uma comparação com o corpo, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também.
Ou seja, se somos a igreja de Cristo, se somos divinamente chamados para nos reunirmos e estarmos juntos, adorando a Deus, a um soberano rei, apenas a Deus, então nós temos o cabeça deste corpo que é Cristo. Então estamos unidos num só corpo. É assim que Paulo nos compara, pois todos fomos batizados em um só Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. Então ele nos compara e mostra que não há distinção de pessoas. Não há o que se prevalecer sobre o outro aqui. Paulo tenta nos chamar a atenção, pois naquela época existia uma importância muito grande da questão de onde você veio, qual a sua genealogia, qual o seu país, qual a sua nacionalidade. Mas ele mostra que perante Deus todos somos um só. É exatamente por isso que ele nos compara a um corpo. Não há maior importância entre um membro e outro do corpo. Todos nós somos iguais perante a cabeça que é Cristo. Afinal de contas, quem conduz o corpo é a cabeça. Exatamente como está escrito lá em 1 Coríntios 12, mais adiante, onde ele registra: não pode o dedo mindinho dizer ao dedo do pé, não preciso de ti. Nem o olho dizer ao outro olho, nem a boca dizer à orelha. Então, nós precisamos um do outro. A exemplificação da igreja como corpo de Cristo nos traz a mensagem de Jesus sobre a questão da humildade e da igualdade entre todos. É muito importante nós entendermos essa unidade. Senão a igreja não tem unidade. Se um quer ser independente do outro, a cabeça não está comandando. Quem comanda o corpo inteiro é a cabeça. E Jesus Cristo é o nosso Senhor e é o nosso guia. Então, irmãos, não há por que dizer que tem alguém ou um outro irmão mais importante que o outro. Todos somos iguais perante Deus e todos temos a mesma importância. É simples a gente entender isso quando, se pegarmos o exemplo do nosso próprio corpo, quando nós vamos levar uma injeção ou vamos fazer um teste de glicose, o dedo mindinho, o dedo indicador, se ele leva uma furada, todo o corpo sofre. A mesma coisa, se o irmãozinho na nossa igreja está doente, toda a igreja sofre com ele. Se o irmãozinho está sendo desprezado, todo o corpo vai sofrer. A cabeça, que é Cristo, ele é o principal preocupado com cada um de nós. Afinal, fomos voluntariamente batizados e nos unimos ao culto, ao estudo da disciplina de Jesus Cristo para a propagação do Evangelho. Temos aqui também uma outra definição sobre o nosso tema, que é acerca do reino. Do latim, regnum. Reino é aquele território cujos habitantes estão sujeitos a um rei. Estamos falando de um termo, de um significado do nosso dicionário, e que nos traz o latim, fala sobre habitantes. Está muito ligado à Terra, a este planeta Terra. O rei desta terra, que são os homens, estão acostumados a serem servidos sempre. Estamos falando do Rei dos Reis, o Rei do Universo, o Criador do céu e da terra, a quem nós servimos. Lá em Salmos 22, 28, diz o seguinte: pois o Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. O nosso Deus é o Rei dos Reis. Estamos falando daquele Rei que é o Criador dos céus e da terra, para onde todos devem olhar, para onde todos devem voltar os seus olhos e adoração. Não estamos falando de um rei mortal como outro qualquer. Não estamos falando de um tirano, de um ser humano tirano. Estamos falando do Rei de amor, do Pai de todos, daquele que busca, daquele que convida e daquele que resgata. É a mensagem principal de Jesus na pregação do Evangelho. Quando em Lucas 4, 21, há o registro que ele falou o seguinte: hoje se cumpriu essa escritura aos vossos ouvidos. Isso é fácil nós vermos aqui, pegarmos o registro, pegue sua Bíblia e abra em Isaías 53, versículo de 1 a 3, que diz assim: quem creu em nossa pregação?
e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens se escondem o seu rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Essa profecia escrita por Isaías, vinda de Deus diretamente, foi escrita mais ou menos 700 anos antes da vinda de Jesus. E aqui em Lucas 4:21, Jesus Cristo se apresenta como aquele do cumprimento da profecia. Aquele já apresentado lá desde o jardim do Éden a Adão e Eva. E aqui ele diz, hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. Em Lucas 17:20, fala do reino, quando Jesus diz assim, o reino está no meio de vós. E as pessoas não compreendiam onde está esse reino. O reino é vindo, Jesus disse, o reino está no meio de vós. E as pessoas não conseguiam compreender. O reino é de Deus. O próprio Jesus, como o rei que busca, o rei que estava vindo, se apresentando aqui diante dos seres humanos. Em Romanos 14:17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esse texto já lá nas cartas de Paulo, já retrata aquilo que Jesus tentava apresentar ao povo naquela época, que o povo estava esperando um rei poderoso, um rei terreno, mas o reino de Deus veio em amor e humildade às pessoas. E elas não estavam compreendendo isso. E muitos ainda não entendem isso. O reino é eterno. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. O reino é eterno porque o reino pertence ao Deus eterno. Esse Deus que esteve desde o início, Criador dos céus e da terra, se apresenta através de Jesus como aquele que veio buscar, aquele que literalmente em carne veio buscar aqueles que se haviam perdido. Esse texto que acabei de ler em Daniel 7:27 apresenta aquilo que no futuro nos acontecerá. Em 2 Pedro 1:11, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é uma promessa de Deus para nós e que se cumpre através de Jesus naquele momento. Antes de entrarmos nessa parte, falarmos do Senhor do Reino, gostaríamos de relembrarmos esse plano todo de Deus que vem desde o Éden. Se apresentou ao homem, pois o homem tentou fazer roupas para si, roupas de palha, roupas de folha, para cobrir o seu pecado. Mas Deus já mostrava que existia um plano de resgate. E esse Senhor do Reino nos diz em Lucas 12:32, não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Jesus se apresentava ao povo naquela época como o próprio reino. E ele estava trazendo o reino ao povo e o povo ainda não estava entendendo. Estamos falando do reino de Deus, que é o reino que é eterno, que está em sua própria palavra, quando a palavra de Deus diz, seca-se a erva, cai a flor, mas a sua palavra permanece eternamente. A palavra de Deus é o cumprimento do seu reino aqui na terra, porque o reino é do Senhor. E ele domina entre as nações, está escrito em Salmos 22:28. Em Mateus 6:10, Jesus Cristo já tentando nos ensinar. Por que tentando? Porque o homem é teimoso, o ser humano, ele insiste em até duvidar do próprio Cristo que estava aqui presente. Mas ele dizia assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus Cristo é o Deus, o próprio Deus que está aqui conosco. Jesus Cristo é o Deus que busca.
O rei, diferente dos reis terrestres, acostumados a serem servidos, a não buscar ninguém, mas esse Deus que preparou o universo inteiro para o homem cuidar do planeta Terra, para o homem cuidar e dar nome a cada animal. Ele, com muito amor, preocupado com o pecado que já havia entrado no coração do homem, ele veio nos buscar. No Éden, como falamos há pouco tempo atrás, o homem tentou encobrir o seu pecado, a sua vergonha, com folhas, com folhagem, coisas perecíveis. Mas Deus já mostrava que iria nos buscar, que iria apresentar o seu reino futuramente ao homem. Todo aquele plano estava sendo feito e através de Jesus viria o reino como Jesus veio. Como foi cumprido em Isaías 53. Aquela promessa foi cumprida lá em Lucas 4, 21, conforme Jesus falou. O homem precisava de que Deus mostrasse realmente o verdadeiro sacrifício. Então Deus o que fez? Deus coseu vestes dignas através do sacrifício de um animal. Ele colocou no homem pele de animal. Aquele animal já representava o sacrifício de sangue que viria no futuro. Aquele animal teve que morrer para que desse vestes dignas aos homens, ao homem e à mulher. Custou a vida daquele animal e já apontava para o sacrifício de Jesus. Esse Deus nunca cessou de ser o Deus de toda a eternidade. Ele é o Deus que estava no princípio, está no meio e no fim, porque Ele é o princípio e Ele é o fim. Com a vida de Jesus, Deus se apresenta redentoramente, em como diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus Cristo, ele veio ao mundo não para condenar, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Essa apresentação do próprio Deus aqui na terra, se apresentando como Deus redentor. Ele veio nos buscar. É o próprio Deus em Jesus buscando a quem havia se perdido. Jesus, na verdade, ele não veio apresentar uma nova verdade, mas ele veio apresentar o Deus que podia ser experimentado. É como podemos fazer um pequeno exemplo aqui. Você já imaginou? Estamos aqui compadecidos de um formigueiro que está ali à beira do holocausto com a enchente que está para vir. Gostaríamos de avisar para as formiguinhas que fizeram aquele formigueiro tão bem elaborado. Cuidado, haverá uma enchente, mas ela não entende minha língua. Seria necessário para eu conversar com elas, eu me tornar uma formiga. Esse pequeno exemplo pode ser comparado também com a verdade que Deus quer nos trazer. O próprio Jesus desceu aqui para falar conosco. O próprio Jesus veio e conviveu conosco. Falou do seu evangelho, falou do seu reino aqui para nós. Se comunicou conosco, mostrou milagres, curou pessoas. Se mostrou como o próprio reino a todos aqueles que nele creem. Ele veio buscar o que era seu. Ele veio buscar aqueles que estavam perdidos. Lá em João capítulo 1 diz assim, ele veio para que eram seus, mas os seus não o compreenderam e não o aceitaram. Portanto, todo aquele que creu nele puderam se tornar filhos de Deus. Aos que creem no seu nome, em João 1:12. Jesus trazia a verdade do reino de Deus. Era a verdade ativa perante todas as pessoas. Era o Deus em atividade aqui, junto com todos os seres humanos. Era o cumprimento das promessas do Antigo Testamento pela salvação do Messias, como podemos ver nesse exemplo, eles conversando com esta mulher. As pessoas não estavam entendendo. Eles já sabiam tudo da vida dessa mulher. E ele estava mostrando que a água que ele trazia era a água que jamais iríamos ter sede novamente. Deus literalmente visitava o povo, estava visitando através de Jesus e buscando o seu povo. Em Lucas 19:10, nós podemos ver esse registro. Porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar
o que estava perdido. Todos nós estávamos perdidos sem Jesus aqui conosco. Todo ser humano estará perdido se não conseguir compreender e aceitar essa verdade. O plano de Deus para a vida do homem é apresentar que nós precisamos dele para a nossa vida eterna. Por quê? Porque Deus é amor, Deus é justiça. Ele criou o universo inteiro. E o homem está com dificuldade de entender desde o princípio de todas as coisas. O Deus que busca também é o Deus que convida. Essa figura mostra Jesus chamando aqueles homens simples, pescadores, para transformá-los em pescadores de homem. Em Lucas 14:16, nos faz ler o seguinte: porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Essa história fala acerca de um homem rico, poderoso, que fez uma grande festa e chamou a todos os ricos importantes daquela cidade. Jesus Cristo queria mostrar naquele momento aonde estava o coração de cada um. E aqueles ricos da história que Jesus estava contando não quiseram ir para essa grande festa. Não quiseram participar, porque sempre estavam preocupados com alguma coisa para fazer. Não, eu não vou porque eu tenho que cuidar do meu rebanho. Eu não vou porque eu tenho que cuidar da minha fazenda. Eu não vou porque eu tenho que preparar o casamento da minha filha. Sempre tinham desculpas. E aquele homem, aquele rico homem, chamou tantos para aproveitarem daquele banquete. Mas ele ficou chateado e triste. E disse: então, meus servos vão buscar a todos os pobres, todos os coxos, aleijados, pedintes, os miseráveis que estiverem por aí perdidos. Esses sim eu quero, porque esses precisam de mim. Aqueles orgulhosos, aqueles que não têm tempo para mim, eu não preciso, eles não precisam de mim, então não vingarão aqui nesse banquete comigo. Então, aqueles que precisam, pois Jesus disse: eu vim para os que são doentes, os que precisam de mim. Então, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homem. Esse é o convite para nós. Esse é o compromisso que Deus nos chama para sermos pescadores de homens, para desfrutarmos do banquete celestial, do reino de Deus, para nos livrarmos das vaidades deste mundo, dos compromissos com as coisas terrenas que são falíveis. Deus nos permitiu viver neste planeta Terra. A Bíblia fala que estamos permitidos, autorizados a viver cerca de 70, 80, 90 anos, pouca coisa, perante a eternidade que está garantida para nós. Um pequeno teste para vermos realmente até onde vai o nosso amor a Deus. Em Oséias capítulo 4, Deus fala através do seu profeta que as pessoas estavam naquela época preocupadas com seus afazeres, com o seu dia a dia, e faziam seus rituais, seus cultos, mas na verdade não passava do teto, porque não era feito com o coração, não era feito com amor verdadeiro. E Deus nos chama para conhecermos a sua palavra, para pregarmos desse amor verdadeiro, para convidarmos aqueles que ainda não conhecem Jesus. E Ele nos chama e nos convida a sermos seus agentes, seus discípulos, para prestarmos cultos. O culto a Deus, esse compromisso que temos com Ele, o reconhecimento dele ser o Deus Todo-Poderoso. O culto a Deus, na verdade, é um compromisso pessoal e coletivo, porque a expressão mais elevada da fé e devoção cristã é o reconhecimento que tudo o que temos vem de Deus. É uma responsabilidade sagrada, é uma grande responsabilidade, porque estamos perante Deus eterno, nós finitos perante Deus eterno, agradecendo tudo que Ele nos dá. Em Salmo 136, de 1 a 3, diz assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia
dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos Senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. O nosso Deus é o Deus dos deuses, porque a sua misericórdia, o seu amor para nós miseráveis, dura eternamente. O seu coração tem amor para nós, que não merecemos a sua graça. Porque nós, pelo nosso pecado, Deus nos chama para nos livrarmos de nós mesmos, da nossa vaidade interna, do nosso eu. Enquanto tem umas coisas por aí pregando, dizendo que você olhe para si mesmo, olhe para o seu eu, que você é o próprio Deus. Não, isso não é verdade. Nós fomos criados por Deus e dele nós necessitamos da instrução. Nós precisamos do seu amor. Nós iremos viver aqui poucos anos. A Bíblia fala, em Hebreus 9, 25, que o homem está ordenado viver uma só vez. Após isso seguirá o juízo. Então, é a oportunidade que temos que reconhecer que precisamos do nosso Deus, o nosso Deus eterno, aquele que nos busca. É nesta vida, meus queridos. Entrai pelas suas portas com ações de graças e com hinos de salmo, versículo 4. É uma experiência de adoração e confissão que se expressa com temor e humildade e decência. Essa palavra decência é muito importante nos nossos dias. Infelizmente, temos visto igrejas que não têm se comprometido com decência e ordem. Isso está escrito lá em 1 Coríntios 14. Tudo fazei com decência e ordem. O culto a Deus é um culto de reverência, um culto de compromisso. Nós precisamos reconhecer que estamos diante de Deus eterno. É um momento também para agradecimento pelas bênçãos e reconhecimento pela proteção divina. Esse compromisso que Deus nos traz, nos apresenta, é um momento de fazermos isso com amor, de fazermos isso com gratidão. Em Malaquias 3, 10 e 11, ele nos fala sobre esse compromisso de agradecimento. Algo que tem que sair de verdade, com amor e reconhecimento. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazer prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que não haja lugar suficiente para recolher-lhes. Quantos de nós não poderia hoje falar aqui das bênçãos que Deus tem dado? O importante é que há um detalhe aqui, que ele diz, trazei os dízimos à casa do tesouro. Veja, você está indo à casa de adoração. Trazer os seus agradecimentos. Então, é o inverso, não é como lá fora se prega por aí em alguns setores. Venda o que tem e entregue tudo que você ficará rico. Não, não é essa a mensagem que Deus traz. Você está agradecendo porque você sabe que Deus foi quem lhe deu. Você está devolvendo aquilo que Deus lhe deu. E por causa de vós, repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. E a vossa vida no campo não será estéril, assim diz o Senhor. É o momento de estarmos juntos, o compromisso com Deus, de estarmos agradecendo a Ele tudo que Ele nos dá. Nós podemos tirar também do aprendizado, do compromisso com a igreja e com o reino de Deus, aquilo que Deus nos deixou como ordem. Jesus falou assim lá em Mateus 28, ele disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele nos ordenou que fôssemos pregar o evangelho. Isso é uma ordem. E batizando a todos. Nós só podemos batizar aqueles que creem em Jesus. Lembram da história que está registrada lá em Atos 8, 27? Filipe, um dos discípulos de Jesus, foi levado à estrada, pois o Espírito Santo havia visto uma pessoa que estava lendo aquele texto lá que nós lemos atrás, de Isaías 53, e era o eunuco. Ele não estava compreendendo aquilo que estava lendo, e foi necessário Filipe levar a mensagem de Jesus para ele.
Naquele momento, Filipe perguntou: você entende o que está lendo? E o eunuco disse: não, eu não entendo, mas eu quero entender essa palavra. Então Filipe apresentou Jesus naquele momento. Falou de Jesus para ele. Mostrou que aquele que estava falando já tinha vindo, morrido, já tinha ressuscitado. E era a oportunidade do eunuco se batizar. E o eunuco disse: eu creio nisso, eu quero me batizar, eu creio nesse Jesus. E o eunuco foi batizado por Filipe. Essas ordenanças que Deus nos deixa aqui sobre o batismo são ordenanças que estão intimamente ligadas com uma grande responsabilidade, a responsabilidade do testemunho. Antes de entrarmos no testemunho, nós também vamos ver o que diz lá em Mateus 26, de 26 a 29, quando Jesus estava com os seus discípulos na última ceia, estava falando sobre o que iria acontecer com eles. Veja, Mateus 6, de 26 a 29. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é meu corpo. A seguir tomou um cálice e, dando graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Jesus Cristo estava se apresentando como o próprio corpo e sangue derramado em favor de muitos. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. Foi dada uma orientação e uma ordem de Jesus para continuarmos relembrando a sua vinda aqui na terra, a sua morte e ressurreição, até que ele venha. E ele disse: beberei de novo convosco no dia em que eu retornar convosco do reino de meu Pai. O batismo e a ceia são ordenanças de Jesus para nossas vidas. O batismo, que representa a nossa morte para o pecado e a ressurreição para a vida, era feito por João Batista também. O próprio Jesus deu exemplo. Ele nos dá essa ordem e nos deu exemplo. João Batista, ele batizava o arrependimento, que representava o arrependimento dos pecados. Jesus Cristo veio batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus Cristo veio nos batizar, veio determinar o batismo, através do seu Espírito Santo. Arrependimento, confissão de pecados e nova vida em Cristo. Esse é o batismo de Jesus. Essas duas ordenanças, batismo e ceia, estão intimamente ligados com uma grande responsabilidade de sermos testemunhas. Em Atos 2:8, Jesus Cristo falou: ser-me-eis testemunhas até os confins da terra. O que é ser testemunha? Ser testemunha é falar de alguém. Falar de alguém, aqui de Jesus, testemunhas do bem. Falar bem de Jesus. Jesus Cristo nos alerta lá, aqui em Mateus 18:6, para termos cuidado, para não dizermos que somos testemunhas e virarmos uma pedra de tropeço. Ele diz assim: se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem em meu nome, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Em outras palavras, era melhor que desaparecesse. Cuidado, irmãos, com o mau testemunho. E ser-me-eis testemunhas significa ser-me-eis boas testemunhas. Deveremos falar do Evangelho de Cristo aonde quer que estejamos, com a nossa vida, com o nosso caminhar, com o nosso proceder, com o nosso falar, e jamais sermos pedra de tropeço para ninguém. Pedra de tropeço é você escandalizar, é você dizer que é de Jesus e costumar andar nos vícios. E está no adultério, no vício da bebida, na prostituição, em tantas outras coisas feias, e é duvidar daquilo que Deus fez.
E as pessoas, para ser crente assim, é melhor não ser. Devemos buscar a pedra angular. Essa pedra é boa. É Jesus Cristo. Mateus 21, 42. Olha o que diz. Mateus 21, 42. Diz assim: Perguntou-lhes Jesus: Nunca leste as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Sigamos, irmãos, do pacto dos batistas, nós podemos tirar aquilo que falamos, que está registrado em Filipenses 4:8. Tudo que é bom, nisso pensai. Ser testemunha de Jesus é estar diretamente comprometido com o reino de Deus. É estar diretamente comprometido com o crescimento da sua igreja. É buscarmos evitar e condenar todos os vícios. É buscar sermos corretos em nossas transações. Sermos fiéis em nossos compromissos, exemplares no nosso trabalho, exemplares na nossa escola, exemplares na nossa família, exemplares também na nossa igreja. É sabermos que temos irmãos e temos que saber dividir com todos aquilo que temos. É buscarmos o trabalho secular dando exemplo. E é entendermos que, mesmo sendo julgados, mas que sejamos julgados corretamente, que sejamos julgados por juízes, mas sejamos julgados para o bem e não dando mau exemplo e não vendendo aquela imagem que não é verdadeira nos nossos corações. Também nós podemos destacar nos princípios batistas, que está registrado também em João 17, 15 e 16, que somos cidadãos de dois mundos. Jesus Cristo orou por nós, pois ele iria embora. Lá em João capítulo 14, ele, preocupado com a nossa estadia aqui, ele diz assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Consolador. Isso em João 14, 15 e 16. A fim de que esteja sempre convosco. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós os conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo de Deus habita com quem crê em Jesus. Habita com aquele que realmente, que verdadeiramente está em Cristo, pois é uma nova criatura. Lembrando de um detalhe: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Quem não guarda os mandamentos de Jesus, quem não quer guardar os mandamentos de Jesus, não ama Jesus de verdade. Por isso que a gente deve evitar vícios, andar correto, ser diligente no trabalho, ser uma fiel testemunha de Jesus. Então, irmãos, sigamos nessa promessa que é sermos fiéis a Jesus e sermos cidadãos de dois mundos. Jesus Cristo, ele orou por nós, não para que nos tirasse o mundo, mas para que Deus nos livrasse do mal. Está registrado lá em João 17. Devemos buscar ser testemunha através do conhecimento da sua palavra. Como é que eu posso falar daquilo que eu não tenho conhecimento? Em João 5,39, nos aconselha a examinar as Escrituras, pois é ali onde está escrito a sua salvação. Pois é dali onde se tira a certeza da sua vitória eterna. Devemos treinar as pessoas, treinar os nossos irmãos, a fim de que possamos conhecer e examinar a verdade que tem nos libertado. Experimentar o amor que transforma os servos da humanidade e alcançar a fé que lhes concede a esperança do reino de Deus. Linda palavra maravilhosa. Em nosso lar, segue o mesmo mandamento, meus irmãos, de sermos testemunhas fiéis. Segue o mesmo compromisso. Sabermos que a família
foi constituída por Deus, unidade básica da sociedade para o bem-estar da humanidade. Em Efésios 5:25 faz uma correlação com o marido, com a esposa, com os filhos. Esse capítulo inteiro nos traz ensinamentos maravilhosos. Destaquei aqui Efésios 5:25, que diz: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Da mesma forma, devemos amar nossos filhos, nossa esposa, nossos vizinhos e ensinarmos da palavra de Deus sempre, a tempo e a fora de tempo. E buscarmos demonstrar isso em nossos corações. Deus conhece o nosso coração. Sendo cidadãos de dois mundos, nós também devemos lembrar que estamos aqui para obedecer ordens deste mundo. 1 Pedro 2, de 11 a 17, gosto muito desse texto, que ele nos traz à memória aquilo que nós vivemos, que nós somos, que diz assim: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Somos de outra pátria, né? Somos da pátria de Jesus. A vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, no meio das pessoas que não creem em Deus, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para o castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Irmãos, nós não podemos ser rebeldes sem causa nesta terra. A nós foi nos entregue a missão de irmos por todo mundo e pregar o Evangelho. Jesus Cristo nos chamou de sal da terra e luz do mundo. Como é que eu posso ser sal da terra e luz do mundo se eu sou um rebelde sem causa, se eu sou um rebelde contra as autoridades? Eu tenho que entender que toda autoridade é constituída por Deus, seja lá quem for, meus irmãos. Devemos colaborar com o governo para o bem da humanidade. E entendermos conforme diz no versículo 15, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que somos, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia. É onde está o perigo da rebeldia sem causa, de usarmos da malícia, mas vivendo como servos verdadeiros de Deus. Tratai a todos com honra, amai aos irmãos, temei a Deus e honrai ao Rei. Essa é a nossa missão, o nosso compromisso com o reino de Deus. Tratai a todos com honra, amai aos irmãos, temei a Deus e honrai ao Rei. Ser cidadão de dois mundos não é fácil, mas é positivo, pois temos o nosso Deus que nos segura e Ele vela por nós diariamente, para que saibamos viver nesta terra. Ele nos deixou o seu Espírito Santo e a sua palavra para ser nosso manual de fé e prática. Em Romanos 13:1 também nos leva a essa orientação de zelarmos pelo comprometimento com a lei e com a ordem. O cristão deve orar pelas autoridades, incentivar outros cristãos a aceitarem a responsabilidade cívica com o voto, pagamento dos impostos, apoio à legislação digna, como um serviço de Deus à eternidade. Termos cuidado uns com os outros. Lembram do registro de Atos, sobre o que faziam os primeiros cristãos, que cuidavam dos outros, vendiam até o que tinham,
tem uma imagem aqui que representa o cuidado. Lembra da história do bom samaritano? Em Atos 4:35, lembra-nos uns dos outros nas orações, ajudar mutuamente nas enfermidades e necessidades, prontos até a perdoar as ofensas, buscando, quando possível, a paz com todos os homens. Em Romanos 12:18 tem esse registro. Em 1 João 2:24, nos chama a atenção para mantermos a nossa fé e ordem, e diz assim: permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permaneceu o que desde o princípio ouviste, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Devemos, irmãos, diariamente buscar a prática da sua palavra em nossas vidas. Buscarmos a oração. Buscarmos cuidar uns dos outros. Buscarmos estar juntinhos uns dos outros. E não sermos uma brasa fora da fogueira. Não sermos, como diz a moda por aí, desigrejados. Não ficarmos afastados. Precisamos estar um ao lado do outro. Como poderemos pôr em prática aquilo que Deus nos disse? Buscar primeiramente o reino de Deus e todas as suas coisas, amá-lo, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Como poderemos pôr em prática se nos afastamos do próximo? O nosso compromisso com o reino de Deus é o compromisso com o nosso irmão. O nosso compromisso com o reino de Deus, com a igreja local. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próprio próximo como a nós mesmos. Devemos buscar incessantemente. Devemos buscar com Deus. Irmãos, que Deus nos abençoe e que essa palavra seja aplicada aos nossos corações e que possamos diariamente estarmos ligados um ao outro em oração e na prática do amor. Um grande abraço a todos e foi um prazer estarmos com os irmãos.